O Mengão precisa renovar com o Felipe Luiz? O Felipe Luiz está pedindo muito, é melhor achar outro ou tá fechadão com o filipismo? Então, vou repetir, aqui a opinião é de vocês. É tá? isso. Vocês opinam, a gente informa. Vai renovar ou não vai, André Hernan? A tendência é que renove. Tem que renovar. Pô. Não faz sentido. E assim... Mas peraí, e se renovar agora e nessa reta, nesse próximo mês as coisas não derem certo? Meter o Jorge Jesus, você disse? Não. Ganhar tudo e ir embora? Não. Não, isso o contrário, não ganhar. Não, mas Porque aí assim, não tem pressão? Não, mas aí é uma situação que, se a gente pegar hoje o Flamengo, o que é o trabalho do Boto, o que é o trabalho do presidente BAP, e assim, a permanência do Felipe Luiz, o Felipe Luiz era uma aposta na reta final da gestão Landim, e Marcos Braz, e Duno Spindel e tal. E assim, eles enxergaram que era uma aposta que foi bem sucedida, né, e que daria frutos. Se a gente olhar o trabalho do Felipe Luiz, não é um trabalho ruim. Não, eu acho muito bom. pelo contrário. Isso. Muito pelo contrário. A gente mesmo, né? Muita gente especulando ele até como nome para a seleção brasileira antes do Carlo Ancelotti. Então, assim, o trabalho é muito bom. Ele é um cara assim. Quem tá no dia a dia com o Felipe Luiz vê um cara completamente obcecado pelo trabalho. Então, assim, é um cara que chega no CT cedo, vai conversar com todos os departamentos, ele vai meio que fazendo uma varredura em todo o CT do Flamengo, vai passando nos departamentos, vai conversando, quer saber dado, quer saber estatística, cobra, pede, vai pro campo, conversa com o jogador. Então, é um cara que não para, é completamente entregue ao trabalho. Sim. O resultado não vindo é uma consequência. Óbvio que tem pressão, porque a torcida do Flamengo pressiona e quer títulos. Tem sido assim nos últimos anos. Agora, não renovar, fazer a malinha e ir embora por causa de conquistas, não é muito o parâmetro da diretoria do Flamengo. O que tá pegando hoje é essa questão de valores. O Felipe fez uma contraproposta e o Flamengo agora quer fazer uma outra oferta. Tem uma oferta... E tem outro ponto... Diga, tem outro Bruno. ponto... Não, para além da questão financeira, aquilo que o Felipe está disposto a receber, ou tem pedido ele e o seu representante, o Jorge Mendes, é aquilo que o Flamengo pretende entregar. Há outro ponto aqui em discussão. Eu não vou dizer que esse ponto tem travado a negociação, mas é um ponto importante para a negociação avançar. Eles estão conversando. A ideia aqui, eu recebi essa informação poucos minutinhos antes de começar o programa, conversando com uma pessoa, enfim, do Flamengo. Basicamente é o seguinte, o Flamengo quer colocar 2 tipos de multas rescisórias no contrato ou no eventual contrato do Felipe Luiz. Uma multa rescisória que termina sempre que a temporada finalizar, ou seja, existe uma multa rescisória sempre que chegar a dezembro. Agora, se correr o risco de um clube europeu ou um clube, enfim, estrangeiro tentar contratar o Felipe Luiz durante a temporada brasileira, essa multa é diferente, essa multa é maior, para resguardar o Flamengo. Então foi uma ideia que o Flamengo colocou aqui para se proteger. Uma multa fixa, sempre que termina a temporada ela existe, quem quiser pagar, paga. Agora, se um clube europeu, um clube de fora buscar o Felipe Luiz durante a temporada, essa multa aumenta. Então seriam 2 tipos de multa, esse é outro ponto que eles estão negociando, para além da questão salarial, André e Bruno. Então, porque isso pode acontecer. Se a gente imaginar que o final, né, termina a temporada na Europa e algum clube queira mudar de treinador e encontre e veja no Felipe Luiz um nome, aí seria a metade da temporada aqui do Brasil. Então faz sentido ter essa multa que o Bruno Andrade traz de informação pra gente. É um dos pontos ali da discussão. E a diretoria do Flamengo sabe que o Felipe Luiz tem mercado. Ele tem mercado fora do Brasil, né? Basta ver agora, recentemente, o próprio Boto admitiu que vieram atrás dele, do futebol turco, foi atrás do Felipe Luiz. Ele chegou a responder em entrevista Sim, do Fenerbahçe, se não me engano. O próprio Felipe Luiz falou, não, tô focado no Flamengo, focado nas competições e tal. E o Boto ouviu isso do Felipe Luiz. Tô focado aqui, não quero nem ouvir proposta, nem abrir conversa com clube nenhum. Fenerbahçe, legal, tal, bacana, clube tradicional, querendo ou não, é uma outra prateleira, mas é futebol europeu, não é aquela prateleira de cima. Sim, não é Real, primeira. Barça, Chelsea e tal. Atlético de Madrid. Aliás, muita gente na Espanha fala do Felipe Luiz como alguém que está sendo observado quando chegar ao fim da era Simeone, né? Tá durando tanto tempo aí no Atlético de Madrid, que pode ser um nome. Aliás, pela história o Jorge que ele tem, Mendes entrou com tudo. O Jorge Mendes, da Just Foot, que já empresariou o Cristiano Ronaldo, ainda trabalha com o José Mourinho, o Di Maria, enfim, o Yamal, por acaso, também é do Jorge Mendes, do português. A informação que eu tenho, até publiquei ela recentemente na ESPN, é que para além de enxergar no Felipe Luiz um treinador muito promissor, um brasileiro, um sul-americano de muito sucesso, o Jorge Mendes tem entrada, não que fosse preciso do Jorge Mendes para o Felipe Luiz assumir eventualmente o lugar do Simeone, mas o Jorge Mendes cresceu os olhos quando percebeu, pera lá, gosto do Felipe Luiz, é promissor e tenho muitos contatos, muitas fontes dentro do Atlético de Madrid. Então o cenário já era falado lá atrás, evidentemente, mas quando entra no começo do ano o Jorge Mendes como representante oficial do Felipe Luiz, a ideia é exatamente esta, apostar forte e trabalhar para que ele seja de fato o sucessor do Simeone. Não sei se amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, mas a ideia do Jorge Mendes é, na Europa, a prioridade, até por uma questão também negocial, passa a ser o Atlético de Madrid. Porque aí a gente tá falando de um empresário que tem, né, a porta de entrada nesses grandes clubes. Não, tem algumas mensagens aqui só pra importante... acrescentar, Hernan, ó. O Hugo mandou, queria o JJ de volta pra ver o Flamengo contra esse Palmeiras do Abel Ferreira.
De repente ele pode ver o Flamengo do Felipe. Quer dizer, vai ver domingo já. Já domingo agora. E aí é confronto de gente grande com gente grande. Não é um jogo que define o campeonato, mas é um jogo que mede forças. Com certeza. Dependendo da pontuação, de repente pode até ser decisivo, né? Porque acho que dependendo daquilo que acontecer nesse meio de semana, né? mas ainda falta muita coisa. O que você ia completar, né? Não, é que assim, a gente está falando de possibilidades e a gente está trazendo o bastidor da coisa, né? Claro. O Jorge Mendes tem muita força, assim. Mas tudo isso também vai passar por algo que é determinante e que a gente tem que falar aqui, que é a vontade do Felipe Luiz. Qual é a vontade dele? O Felipe Luiz, hoje, a vontade dele é o Flamengo. É ser campeão no Flamengo, é se desenvolver como técnico no Flamengo, ganhar aquela casca de treinador no Flamengo. Então, assim, ele sabe que ele vai ter portas abertas no futebol europeu, ele tem muita moral fora, na Inglaterra, na Espanha, onde ele foi muito feliz como jogador, mas ele entende que para um projeto europeu, para subir de prateleira, para galgar um pouquinho mais, ele precisa se preparar para isso. Tanto que quando cogitaram seleção brasileira, ele foi o primeiro a levantar a mão e falar assim, é Flamengo, tô focado no Flamengo, não tem nada de seleção, nem quero olhar para isso agora. E quando veio a história do Fenerbahçe, a mesma coisa, tô focado na Libertadores, no Brasileirão, com o Flamengo e não quero abrir conversas com ninguém. Então, é muito do Felipe Luiz isso, que tá entregue ao projeto que lhe deram para ele, deram dimensão para ele. Então, é mais ou menos esse o pensamento dele. As mensagens aqui, o Lucas Oliveira, o Bruce também, Planeta Palmeiras está perguntando se o Inter tem interesse no Everton, vocês podem falar isso mais para frente. Eu queria que vocês que estão assistindo ao programa no YouTube mandassem as cidades de onde vocês falam pra gente ver então, né? Porque tem gente que estava em Portugal assistindo, então manda aí a mensagem com a cidade pra gente ver de onde vocês estão falando, tá? Lá na nossa capa, ou na nossa thumb, é thumb, né, o Bruno? Thumb. Tinha a informação do... Ó, o Pedro Ivo daqui a pouco tá aqui pra falar da seleção, hein? Bastidor da seleção brasileira, bastidores da seleção então também, tá? Mas vamos lá, na nossa thumb tinha a informação, hein, Bruno, sobre renovação do Arrascaeta no Flamengo. Essa é outra renovação que preocupa aí o rubro-negro. Tem novidade disso? Eu tô vendo que o Hernan aqui, ó, não para, hein? Você me perguntou... Você tá conversando do... Você me perguntou... Lógico. Bom. Você não falou do chat? Aqui é assim. O chat perguntou, a gente pergunta. Vou falar de novo. Aqui ninguém fica sem resposta. A gente tem um compromisso com a informação. Se a gente não sabe, a gente vai atrás da resposta. Pergunta. Acabamos de perguntar. Perguntaram sobre o Everton. Se o Inter tem interesse no Everton, a gente já vai responder. Mas sobre o Arrascaeta, Bruno Andrade, qual que é a informação que você tem aí? O André Hernan, dedo quente, né? Já percebi, já mal começou a pergunta, já estava com o celular na mão ali para poder conseguir a informação exclusiva. Eu tenho certeza que ele vai conseguir. Seja uma resposta positiva ou negativa, ele vai conseguir. Sobre o Arrascaeta, esse que vos fala, assim que chegou em Portugal, depois de passar um tempinho em Barcelona para entrevistar o Rafinha, leu uma reportagem de um certo André Hernan, que traz informações de que a renovação do Arrascaeta está praticamente fechada. São pequenos pormenores ali para eles assinarem contrato. Um contrato válido por mais 2 temporadas, podendo ter ainda uma terceira de renovação automática. Ontem mesmo o Arrascaeta já nas redes sociais deu ali um cheirinho, passou uma mensagem meio subliminar da renovação, mas a informação é muito mais do André Hernan. Passo para ele a bola, mas a informação é essa. O Felipe Luiz caminha para renovar, ou pelo menos esse é o grande desejo de todos os lados, e o Arrascaeta, eu diria até que é uma questão de horas, enfim, no máximo questão de dias para o Flamengo enfim renovar com aquele que, para mim, talvez, sei lá, o uruguaio com maior sucesso na história do futebol brasileiro. Ô, Hernan, o que falta então para pintar essa notificação da renovação do Arrasca? É um detalhezinho outro, é questão mais burocrática, porque o acordo total ele já está feito. O acordo de palavra, o acordo de tempo de contrato, de aumento salarial, o gatilho, está tudo já colocado ali na mesa e apertaram a mão. Arrascaeta e Flamengo apertaram a mão. A questão agora é resolver a burocracia e anunciar a renovação de contrato. É um contrato que vai ter validade até 2028, com possibilidade de mais um ano de renovação automática. Ou seja, se ele chegar nessa renovação automática, aí tem meta, tem títulos, conquistas, aquela coisa toda, bateria 2029, 10 anos de Flamengo. Até o final de 2029? Com a renovação automática. O contrato que ele vai assinar é 28 com possibilidade de mais um. Perfeito. E aí seria mais um ano, uma renovação automática, né? Mais um ano, que daria exatamente uma década aí de Arrascaeta no Flamengo. É uma baita história, né? O Arrascaeta tem uma baita história no Flamengo, ele é muito identificado. Aquela coisa de, sou o uruguaio mais carioca que tem. Ele tá com 30, ele tem 31. 31. Então ele chegaria a 35, 36 anos. Dá pra jogar até lá. Dá pra jogar, não, ele tem muita lenha pra queimar. Até porque essa temporada dele tem sido, né, assim, boa. Fisicamente boa também. Né? Então, isso não preocupa o Flamengo, então, no bastidor? Não, sabe por quê? No começo do ano, o Arrascaeta, ele começou o ano, assim, voando fisicamente. 2 fatores. Primeiro, o tempo que o Arrascaeta tirou e que o clube, né, isso em conjunto com o clube, para ele fazer um controle de carga mais adequado para ele, controle de carga de treinamentos adequado para ele, individualizado, e um tempo maior para ele poder ganhar resistência física, e o investimento que o Flamengo fez em equipamentos. Então, assim,
Na estrutura do Ninho do Urubu. Então teve essa melhoria na estrutura onde vieram esses equipamentos novos, esse controle de carga adequado ao Arrascaeta, ele pôde ter uma pré-temporada melhor e ele pôde melhorar fisicamente. Então, aquela coisa, ele não precisou ser o salvador da pátria ali, de jogar jogo, se cansar e aquela coisa de jogar no sacrifício. Porque o Arrascaeta vinha jogando no sacrifício. Né? Na Copa do Mundo ele não estava bem, ele estava ainda se recuperando de uma lesão, ele teve uma sequência de lesões que atrapalharam muito o Arrascaeta nesses últimos tempos do Flamengo, só que esse ano foi diferente. Então o Flamengo viu um Arrascaeta que não é aquele jogador que estava já na curva para cair fisicamente e tal, conseguiu se recuperar. É um jogador importante, é o vice-artilheiro hoje do Brasileirão, é o cara que, né, na Libertadores tem toda uma história e o Flamengo chegando perto aí de mais uma decisão. Uhum. Então, assim, o Flamengo percebeu e falou assim, ó, esse cara tem muita lenha para queimar, além de ser um ídolo, de ser um cara gigantesco aqui dentro. Sim. Então, as conversas foram fluindo muito em função do trabalho que o Arrascaeta foi fazendo para provar que fisicamente ele poderia voltar a ser aquele Arrascaeta dos velhos tempos. E nesse momento, o Arrascaeta é o líder do prêmio Bola de Prata ESPN, portanto, nesse momento ele é o Bola de Ouro. Aqui ainda restam algumas, né, 1/3 do campeonato ainda pela frente, mas nesse momento ele é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, segundo aqui o nosso prêmio. As mensagens, ó, o Júnior Santos diz que está em Tambaba. Conhece, Pedro Ivo? Sério? Ué, e daí? Ele não pode estar lá na praia de nudismo assistindo? Não tem problema nenhum. Se o cara tá lá na praia de nudismo assistindo o programa, o cara está nu, mas está bem informado, ué. Ei, o cara que tá nu não pode receber informação? Ele está vestido de boas informações. Tá coberto de boas informações. Então eu vou ler as outras aqui. Tá coberto de boas informações, é isso. Eu vou falar. A gente tá municiando ele de informações, então quer dizer que ele tá armado, é isso? Não sei, aí já não sei. Aí, quer que eu peça pra ele mandar foto? Não, melhor não. Ainda bem que o chat não aceita foto. Ó, estou assistindo de Rio Branco, no Acre. Rio Branco pode falar, Pedro Ivo? É a cidade do Everton, tem que falar do Everton. Exatamente. E a cidade do Ramondino também. Ramondino, grande do Acre, campeão. né? Não sei se ele é de Rio... Não, acho que ele não é Rio Branco, né? Mas ela é do Acre. Deixa eu ver quem mais aqui tá, ó. Tangamandápio. O que é? O carteiro Jaiminho? É o Jaiminho. Acho que é falar do seu barriga do aluguel? Foz do Iguaçu, Marataízes, Espírito Santo, Maceió, Alagoas, Barra Bonita, São Paulo. Sabe o que é legal da gente saber? Da nossa audiência? Manda uma mensagem aqui no chat. Da onde você está assistindo? Qual cidade? Que lugar? Qual cidade? Tá dando migué no trabalho? Tá na fila do ônibus? Tá na escola? Isso aí. Na escola não durante a aula, hein? Na escola não. Não pode, hein? Não pode. Só o Bruno Formiga. Tá aí, né, família? Ficamos com aquele giro de notícias do Flamengo, informações atualizadas com o André Hernan, que trouxe informações atualizadas sobre o Mengão, renovação de contrato do Arrascaeta, se Felipe Luiz vai ou não ficar, enfim, deixe aí no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like, se inscreva no canal, créditos aí ao ESPN Brasil, o nome do programa Fala Fonte, alguma coisa assim do tipo, Fala Fonte mesmo, né, com o André Hernan, enfim, deixe aí no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like, um grande abraço pra você, até o próximo vídeo, fui.